De que forma a consciência pode ajudar a gente a compreender as nossas dificuldades pessoais? E eu vou falar sobre isso tendo em vista uma perspectiva que é de uma consciência espaço-temporal. Desde uma perspectiva que é pessoal, que é de onde geralmente a gente vive as nossas dificuldades, a gente tem uma noção de origem como sendo algo que se deu no passado. Então, a gente começou quando a gente nasceu, né? Um problema começou certo dia. Eu tenho certo trauma porque certa coisa aconteceu comigo na infância. Então, a gente tem uma visão que a gente pode chamar de linear para explicar a nossa realidade e também para explicar as nossas dificuldades. No entanto, para a consciência, a origem não é nada que começou no passado. A consciência, ela tem como origem algo que é de natureza subatômica, como uma partícula subatômica. Então, aqui eu vou falar de uma consciência particular. Uma consciência particular que não tem sua origem no passado, né? Então tem uma perspectiva que é espaço-temporal, e essa consciência pessoal que, que tem como origem algo que começou no passado. E na realidade essas duas perspectivas, elas estão se cruzando nesse instante. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma memória com uma história e coisas que aconteceram em uma experiência, e esse nosso aspecto do corpo, né, é, ele vive sob o efeito dessa linearidade. Agora, a gente também tem esse outro aspecto da consciência que não está sob esses efeitos. E, na realidade, esse aspecto é o que está trazendo as novidades para esse sistema e trazendo as novidades para essa experiência. Então, eu posso viver com uma dificuldade, repetir, 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 até que um dia eu vejo algo novo. Significa que eu tomei consciência dessa conexão, né? Que é particular. E a questão que eu estou trazendo aqui é de ver como que a gente pode, é, na verdade, ajudar esse aspecto pessoal a se tornar mais poroso e mais receptivo a receber esse tipo de atualização. Então, a gente tendo uma compreensão dessa consciência espaço-temporal, a gente começa a criar porque assim, esse é um mecanismo natural, que a gente já se atualiza assim, só que a gente não sabe como. A ideia é que conforme a gente consiga ter uma visão sobre essa estrutura, a gente começa a compreender de uma outra forma esse nosso aspecto pessoal, esse aspecto particular, e a gente consegue ver na nossa experiência e relacionar essas coisas. Então, por exemplo, a gente pode perceber quando a gente está vivendo o mesmo conflito novamente, quando a gente está em um bloqueio. E, na verdade, é, se a gente está falando de uma repetição, a gente está falando de uma memória, né? E é, a nossa forma cultural de aprender tem muito a ver com uma memória. Só que a evolução, ela, ela não vem de uma memória, ela vem de algo novo, porque não faz parte desse espaço-tempo. E esse algo novo que vai reorganizar essa memória e aí vai criar uma transformação. Então, quando a gente está vivendo uma dificuldade, é na verdade como se esse sistema que a gente já tem instalado tivesse alcançado um limite. E a dificuldade que a gente tem é porque a gente fica insistindo e forçando esse limite, porque a gente não tem uma noção é, da aceitação dessa dificuldade, de como essa dificuldade é importante. A gente não tem uma noção
de como o erro é importante para essa comunicação espaço-temporal. Para a gente, o erro é uma coisa. Então, se, por exemplo, eu tenho algum trauma porque alguma coisa aconteceu quando, em algum momento passado, na nossa visão pessoal, isso não era para ter acontecido. Agora, quando a gente diz isso, que isso não era para ter acontecido, a gente está negando, de certa forma, a própria realidade. Essa consciência, nessa escala particular, nunca vai dizer que aquilo não era para ter acontecido. Ela consegue compreender para que aquilo serve. Então, aquilo vai servir para a gente ter alguma coisa a mais nesse momento. Mas para isso, precisa haver essa abertura, essa comunicação, né? A gente pode falar de um processo, a gente pode descrever o processo com essas ferramentas que eu estou colocando aqui, a gente pode compreender um processo de autoconhecimento como sendo uma, uma conexão dessa perspectiva pessoal com essa perspectiva particular. Então, conforme eu tenho uma dificuldade pessoal, eu tenho e eu perceba um bloqueio, então aí se abre uma oportunidade para eu receber uma novidade, né? Agora, a gente fica às vezes insistindo nessa coisa. Por quê? Porque a gente não tem uma compreensão dessa dificuldade. Porque a gente fala, não era para ter acontecido. Então isso continua acontecendo. A gente pode ver, então, o processo de autoconhecimento como se fosse essa comunicação do pessoal com o particular. Então, essa consciência particular, espaço-temporal, o que ela está trazendo? Uma novidade, né? Por quê? Porque ela entende para que serve a dificuldade. E ela entende para que serve esse erro. Mas a perspectiva pessoal, ela também vai colaborar. Porque são as suas dificuldades que estão criando as possibilidades, né? E isso não sendo um clichê. E é isso que a gente pode aprender num processo de autoconhecimento, é que como realmente as nossas dificuldades, elas são estão mostrando um caminho para o nosso crescimento. E a gente pode aprender a não ter essa resistência, porque como que esse aspecto pessoal pode ser educado é de aceitar os seus limites. Porque quando a gente aceita os limites genuinamente, é muito difícil isso, é muito difícil você dizer eu não sei. Porque quando você diz eu não sei, você abre essa comunicação particular. Você abre para receber algo novo. Então, quanto mais você consegue dizer não sei, mais você consegue se atualizar. Então, às vezes o nosso ego não consegue dizer não sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu fico tomando porrada, né? E fico girando aqui. Porque é como se, não, isso não era para ter acontecido. Porque eu tô projetando, né, a minha visão do que a realidade deveria ser, ao invés de me abrir para receber uma explicação da realidade de como na verdade, assim, a realidade vai ter caminhos muito mais largos e muito mais interessantes. Só que também faz parte aqui de, pessoalmente, a gente queira. é, assim, os erros não são condenados aqui, né? É, a gente aprender a soltar. Então, o pessoal está contribuindo quando a gente consegue dizer eu não sei. Quando a gente consegue respeitar os limites. E isso vai ter muito a ver com uma questão que é a desaceleração, porque, culturalmente falando, a nossa noção de aprendizagem ela não inclui o erro, não inclui a dificuldade. Inclui em aparência, né? Em discurso. Mas a nossa cultura é muito uma cultura de superar os limites. E, na verdade, quando a gente está tentando superar os limites, a gente está forçando isso. Porque a gente tem um ideal de realidade e de expectativas. Claro, a gente não tem noção disso que é uma consciência temporal.
espaço-temporal. Então, óbvio que isso vai ser um processo e que a gente está, aos poucos, podendo fazer essa ponte. Mas como a gente tem essa tendência a querer superar os limites, na verdade isso nos faz ficar dentro de um mesmo ciclo, na repetição de um mesmo padrão, né? Isso tanto individualmente como coletivamente. Então, quando a gente tenta acelerar, a gente não consegue, na verdade, reconhecer esse limite. Quando a gente desacelera, a gente reconhece esse limite e aí a gente recebe uma atualização. Aí esse ciclo ele se expande. Aí que vem a superação dos limites. É justamente quando a gente aceita isso. E aceitar isso tem a ver com que esse pessoal ele, ele possa, no fundo, não é uma repressão, né? Porque às vezes parece que a gente ter algum tipo de limite para o nosso ego é, na verdade, uma repressão. Não é. Na verdade, essa expressão que é mais lenta e sem expectativas, ela vai, ela vai ter o maior potencial, porque ela vai se conectar com esse eixo. Só que às vezes esse eixo não vai trazer as fantasias que a gente imaginava nesse eixo linear. E, e isso é uma dificuldade também que a gente tem que aprender a, a lidar, né? A perceber também que a gente está projetando essas expectativas e que isso está criando mais dificuldades e conflitos. Isso também tem a ver que, por exemplo, essas informações que eu tô trazendo, elas são informações novas. E dentro dessa perspectiva pessoal, a gente tem uma coisa de querer entender. E também como a gente tende a forçar os limites, forçar a entender. E, na verdade, quando a gente está forçando o entendimento, a gente está ativando ainda mais um sistema que é de associação. E o sistema de associação ele vai buscar com base naquilo que eu já entendia, na memória que eu já tinha. Então, como um viés de confirmação. E, e se a gente está falando de um sinal que traz uma novidade, se eu estou tentando, forçando entender, na verdade eu estou querendo encaixar isso que está chegando como uma novidade naquilo que eu já sabia. E isso só está reforçando esse ciclo. Então, quando a gente se força a entender, na verdade a gente está bloqueando. E é interessante também a gente ver uma diferença entre um entendimento e uma compreensão. Porque às vezes você entende uma informação muito bem, teoricamente, só que quando surge a situação na sua vida que aquela informação está em jogo ali e você tem um comportamento, você percebe que você não, que aquela informação ela não está integrada. Então, a gente pode falar aqui na compreensão como sendo, é isso que a gente quer atingir, uma compreensão é quando a gente experiencia, então a gente vai voltar, a gente, não é que a gente não tem, a gente não vive mais no eixo linear, não é isso. A gente vive esse eixo linear com uma perspectiva que é mais ampla. Então, como é quando a gente volta a viver uma situação que a própria realidade cria e que pega a gente de surpresa sempre, e que vai testar a minha dificuldade pessoal, e aí eu vejo aquela informação que eu entendi e eu vejo realmente o quanto que eu compreendi. Então, aí a gente tem uma métrica que a gente pode realmente ver, né, esse nosso progresso. Então, a gente entende alguma coisa, seja lá o que for, mas o que a gente compreende, né? Então, a gente pode enxergar uma mudança de comportamento em como a gente lida com as dificuldades pessoais, né? Que organicamente a gente tem uma nova resposta. Quanto mais a gente possa integrar essas noções de consciência temporal, mais a gente vai poder ver uma resposta real
ou seja, no nosso comportamento, e de como a gente pôde aprender a lidar com essas dificuldades pessoais, porque a gente está abrindo um espaço para a dificuldade, um espaço para aprender com a dificuldade. E essa é a grande, porque às vezes quando a gente fala uma consciência espaço-temporal, isso pode ficar como algo muito abstrato, muito vago. Mas a gente entender que isso está se conectando com essas que são as coisas que talvez chamem mais atenção na nossa realidade, que são as nossas dificuldades, né. Agora a gente ter uma perspectiva para realmente compreender por que que elas são importantes, então a gente vai, porque a gente tem uma tendência a reprimir as nossas dificuldades, né. Então quando a gente tem uma perspectiva para compreender como elas realmente estão mostrando para a gente uma chave do crescimento, isso abre muitas perspectivas e muitas possibilidades. Então, quando a gente abre realmente um espaço para compreender a dificuldade, a gente vai perceber que também o nosso corpo, a nossa biologia, que está vivendo é, esse efeito da linearidade, existe um desgaste e tudo. Esse corpo ele está sempre conectado com o ambiente, né, que é o planeta e o sistema solar. E o sistema, ele está totalmente conectado a uma perspectiva espaço-temporal. Então a gente está conectado pelos 2 lados, a gente está conectado por esse sinal da novidade que a nossa antena recebe, e a gente está conectado com o nosso corpo, que também recebe. O que está interferindo mais é como são os conceitos que a gente tem que muitas vezes estão fazendo com que a gente fique preso às nossas dificuldades pessoais. Então, sob esse prisma, sob essa perspectiva, a gente pode situar um processo de autoconhecimento com uma consciência espaço-temporal, que é uma forma de a gente dar a essa nossa perspectiva pessoal uma janela, um espaço, né, e que a partir dessas dificuldades vão se abrir caminhos de aprendizagem.